24. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14, 21 e 22. Comentários. Continuei olhando, desde o tempo da Babilônia até o julgamento do versículo 9, a derrota do anticristo e a segunda vinda de Cristo, dos versículos 11 ao 14. Os tronos do julgamento foram instalados. Isso se refere ao julgamento das nações. Ancião de dias, esse é Deus Pai, e não Cristo, que é visto como uma pessoa separada do ancião de dias, dos versículos 13 e 14. Ambos são vistos como pessoas diferentes pelo mesmo profeta e no mesmo lugar. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, não o ancião de dias dos versículos 9 e 10, mas outro, distinto e separado desse, vem com as nuvens do céu. Isso é definitivamente a segunda vinda de Cristo. Ele se dirigiu. Se ele, o Senhor Jesus Cristo, vem à presença do ancião de dias, então não é ele o ancião de dias. Se é conduzido por outros perante o ancião de dias, então está totalmente comprovado na Bíblia que são duas pessoas distintas, cada qual possuindo o próprio corpo, alma e espírito. A primeira e a segunda vinda de Deus Pai à Terra. A Bíblia não somente ensina que haverá a primeira e a segunda vindas de Jesus Cristo à Terra, mas também que haverá duas vindas do Pai. A primeira vinda de Deus Pai acontecerá durante a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Nesse período, Deus virá para ajudar Cristo a derrotar e destruir o reino do Anticristo. Deus entregará o reino ao Filho e aos santos. Cristo será então rei sobre toda a terra. O Pai voltará ao céu para lá permanecer pelos 1000 anos do reino eterno de Cristo, até que ele liberte a terra de toda e qualquer rebelião. 2. A segunda vinda de Deus Pai à terra acontecerá no fim do milênio, quando Cristo a tiver livrado de todos os rebeldes. Deus então será o poder máximo em toda a terra, como antes de ocorrer a rebelião de Lúcifer e posteriormente a de Adão. Deus então mudará sua cidade capital do planeta Céu para o planeta Terra, permanecendo entre os homens para sempre. 25. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel capítulo 1, versículos 15 ao 20.
Comentários. Segunda parte da profecia de Joel, não cumprida, irá se cumprir no dia do Senhor, na batalha do Armagedon e no segundo advento de Cristo. 44 predições não cumpridas. O dia do Senhor está perto. Será um dia de assolação do Todo-Poderoso. A alegria e o regozijo serão cortados do templo. A colheita não vingará. Os celeiros serão assolados. Os armazéns serão derrubados. Haverá uma grande seca. Os pastos e árvores serão destruídos. Os animais do campo bramarão a Deus. O fogo consumirá os pastos do deserto. O dia do Senhor está perto. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Haverá um povo grande e poderoso sobre a terra. Nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração, um povo como esse vindo à terra. Diante dele um fogo consumirá, atrás dele uma chama abrasará. A terra diante dele será como o jardim do Éden, e aquilo pelo qual ele passar será um desolado deserto. Nada lhe escapará. A sua aparência será como a de cavalos e de cavaleiros, assim correm. Seu estrondo será como o de carro sobre os cumes dos montes. Será como o ruído da chama de fogo que consome a pragana ou a palha. Será como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele tremerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão. Como homens de guerra subirão os muros. Marchará cada um no seu caminho. Não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas. Diante deles tremerá a terra. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor será o seu comandante e levantará a sua voz diante do seu exército. Muitíssimo grande será o seu arraial, poderoso é, executando a palavra de Deus. O dia do Senhor será grande e muito terrível. O dia do Senhor é mencionado 5 vezes nessa profecia, provando claramente todo o futuro naquele dia. Veja 15 maldições do dia do Senhor. Não farei a leitura, apenas vou expor a imagem para apreciação. (26) Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai ao seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem,
e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel capítulo 2, versículos 1 ao 11. Comentários. Tocar a trombeta era um chamado para a guerra. Veja 7 provas de que esse povo é sobrenatural. 1. Nunca apareceu na terra alguém semelhante a ele antes. 2. Nem haverá alguém semelhante a ele novamente por muitas gerações. 3. Um fogo consumirá diante dele. 4. Eles estarão montados em cavalos ou em carros. O exército de Deus é descrito dessa forma várias vezes. 5. Eles não serão feridos, ainda que se arremessem sobre uma espada. 6. Diferentes dos homens, eles podem subir muros. Eles subirão as casas e entrarão pelas janelas como o ladrão. 7. Eles são o exército do Senhor, e Ele os estará conduzindo pessoalmente. Fala-se definitivamente de seu exército como sendo todo de anjos santos e santos ressurretos do céu.